Olá pessoal, sou Ronaldo, sou pastor batista e sou psicólogo especialista na abordagem cognitiva comportamental. Quero falar um pouquinho hoje a respeito das relações abusivas e da fé cristã. O porquê de uma relação abusiva levar alguém à depressão e os muitos conflitos, especialmente na vida daqueles que têm a fé cristã, como agir diante de situações como essa. A depressão, a gente sabe que ela é um estado posterior a uma perda e principalmente resultado de uma estima muito baixa. O relacionamento abusivo, ele rebaixa a autoestima da mulher e ele leva essa mulher a uma perda de identidade e uma perda de valor pessoal. Então essa mulher, ela fica fragilizada e aí ela não tem forças para sair dessa relação e acaba entrando num processo de depressão. E eu queria caracterizar para você o que é um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, seja no namoro ou num casamento, ele dá sinais. E o problema é que às vezes esse relacionamento ele é abusivo no que diz respeito às questões psicológicas. Talvez ele não chegue a uma agressão física e por isso às vezes as pessoas talvez não tenham muita ideia de que esse relacionamento ele está sendo abusivo. Mas há muitas características. Por exemplo, seja no namoro ou no casamento, e isso na verdade começa a se manifestar lá no namoro, né? Por exemplo, quando o homem, o namorado ou o esposo começa a controlar as roupas que a mulher quer usar. Ou ele exige que ela use roupas muito fechadas, né, no sentido de não mostrar nada do corpo, por muitos ciúmes. Ou eu já vi casos em que o esposo, ele até exige que a esposa use roupas mais abertas para mostrar o corpo, porque essa mulher é vista como um troféu para ele. Ou seja, se ela expor um pouco mais o corpo, as pessoas vão ver o quanto ele tem uma mulher bonita e isso traria admiração para ele, né? E aqui é claro que eu falo desse controle de roupas e eu entendo que aqui tudo tem que ter um bom senso, né? Mas esse marido, ele exige, às vezes da esposa ou namorado, né, que essa mulher não tenha liberdade para usar determinadas roupas. É uma forma de controle. Ou então, quando o namorado ou o esposo afasta a mulher de amigos e de familiares. É uma tentativa também de controlar, porque as pessoas que estão à volta dessa mulher, como elas estão um pouco distantes dessa relação, distantes, que eu digo, da convivência do dia a dia, elas conseguem perceber os abusos dessa relação. E às vezes são os amigos ou os familiares que vão tentar abrir os olhos dessa mulher para esse relacionamento abusivo. E aí o marido ou o namorado, na tentativa de controlar essa mulher, ele vai tentar então afastá-la dessas relações, porque senão ele pode perder o controle, né? E aí ele pode falar mal dos amigos, inventar desculpa, falar mal da família e uma série de questões aí que está envolvida nessa tentativa de afastar a mulher desses amigos ou de familiares. Aquele homem que começa a invadir as redes sociais da namorada ou da esposa, que não permite a sua individualidade, né? Que desconfia de tudo. E aqui é claro que eu falo também de um bom senso, porque eu particularmente com a minha esposa não temos senhas nas nossas redes sociais, a transparência, né? Mas eu não posso ficar bisbilhotando e perguntando a cada sinalzinho do WhatsApp, a cada passagem de tela, né? E o relacionamento abusivo ele faz isso com a pessoa, né? Ou então é muito comum que o marido ele faz com que a esposa se sinta culpada por tudo, né? Você não faz nada direito, isso é culpa sua,
nosso casamento está assim por culpa tua, o filho está assim porque você é responsável. Isso vai minando essa autoestima da mulher, e a culpa é um dos instrumentos mais eficazes de controle, né? Então cuidado quando o marido começa a fazer você se sentir culpada por tudo, né? Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade naquelas situações que acontecem ali dentro de casa. É muito comum também um outro sinal, quando esse marido começa a se referir ao corpo dessa mulher de forma pejorativa. Eu já atendi casos em que o namorado dizia para essa pessoa: olha, você é gorda, você é feia, você é velha. E a pessoa não era nem gorda, nem feia e nem velha. E mesmo que a pessoa fosse gorda ou que fosse velha, né, isso não dá o direito da pessoa falar assim de forma pejorativa dessas características, como se a pessoa ser gorda ou ter mais idade fosse um defeito, e não é, é uma característica, né, daquela pessoa. Ou então usa termos muito pejorativos também, chama de baleia, de anã, diz que ela é feia. Enfim, esse relacionamento ele está mostrando-se um relacionamento abusivo. Uma outra característica ele sempre tenta diminuir essa mulher, mostrando para ela ou dizendo para ela que ela não tem capacidade de crescimento, tá? E aí ele chama ela de lerda, de burra, de incapaz, ou então não permite que essa mulher trabalhe, desenvolva o seu potencial, não permite que ela estude, que ela cresça, né? E então isso é uma forma também de controlar essa mulher. Outra coisa é quando ele começa a fazer piada inconveniente da sua esposa na frente das pessoas. Ele humilha essa mulher na frente dos outros, colocando-a para baixo. E às vezes até diz: ela é assim, mas eu amo ela mesmo assim, né? Ele diminui, ele agride ela, às vezes fala alto, grita com a esposa na frente dos outros, né? Ele trata ela de uma forma muito agressiva, seja no conteúdo do que fala, no modo como fala e no lugar com que ele fala. É um comportamento agressivo, né? Nós usamos esse termo aí na psicologia. Uma outra característica é quando esse marido ou o namorado pressiona essa mulher para ter relacionamento sexual. Às vezes a esposa está cansada, não está bem, né? E a pessoa vai lá e fica forçando essa relação, não respeita aquele momento, aquela dificuldade da mulher. Ou então, quando esse marido tem essas fantasias sexuais, assistem filmes pornográficos ou ouve coisas que as pessoas fazem por aí em outras relações e quer levar isso para dentro de um casamento, né? E essa mulher não concorda e mesmo assim ele força essa situação. Isso também é um abuso, né? Um relacionamento abusivo. Uma outra característica é quando esse marido toma as decisões dessa relação sem consultar a mulher. Ele exclui essa mulher no que diz respeito às decisões dentro desse casamento, né? Isso é muito complicado. Eu vejo muito isso nos casamentos de hoje em dia, onde o marido toma as decisões sem consultar a mulher. Depois houve aquela famosa frase, né? Quando dá errado, né? Eu não te falei, né? Ou seja, aí ele junta dois problemas. Ou então quando esse marido não é transparente com relação à questão financeira. Quantos maridos quantas esposas não sabem o que os seus maridos ganham? E às vezes vice-versa também, né? Não há transparência. Não se sabe o que o outro fez no dia a dia, não há um compartilhamento, não há uma transparência de vida, né? Com relação às atividades do dia a dia. Casais que têm senhas nas suas internet que o outro não sabe, né? Então às vezes é uma vida ali meio que de esconde-esconde. Isso gera muito problema e faz parte de um relacionamento abusivo.
ou aquele marido também que não é parceiro dessa esposa nas atividades do lar. Eu vi aquela famosa frase que diz assim: meu marido não lava nenhuma xícara. Chega, deita, e às vezes essa mulher que está lá, que tem uma jornada dupla e que chegou em casa às vezes cansada, e esse marido não é um parceiro na administração do seu lar, né? Isso é uma forma de abuso contra a sua esposa, né? Ou quando esse marido paquera outras mulheres na frente da mulher, e quando essa mulher vai confrontar o marido, ele vai dizer assim: você tá louca, é você que tá olhando para outras pessoas. E às vezes a pessoa chega ao ponto de trair a sua esposa e até diz para ela: olha, eu fiz isso para você me dar valor. Então, percebam que sempre é uma tentativa de culpar aquela mulher por tudo o que acontece, porque a culpa é um instrumento muito forte de controle. Aquelas relações onde o marido não aceita ser contrariado, aquela mulher que fica pisando em ovos, né? Fala para o filho: toma cuidado, fala baixo que teu pai não pode ouvir, né? Quando compra alguma coisa tem que esconder, né? E quando ele é contrariado, aí ele faz birra, fica mudo, ignora, ou briga, né? Ou agride, ofende. Então aquele marido que não aceita ser contrariado é um modo de violência dentro dessa relação, quando essa mulher tem que ficar, como diz a expressão, fica pisando em ovos, né? Como eu já disse. Sabe aquele marido que é mal-humorado quando está sozinho com você, e como eu ouvi hoje, ele é um fofo quando recebe visita ou sai com os amigos? Isso também é uma forma de violência contra a mulher. Quando está em casa, ele é um doce, né? Ou melhor, ao contrário, quando está em casa, ele agride, ele é grosso, mal educado, e quando vai para a igreja ou está no meio dos amigos, né, você quase não reconhece a pessoa de tão educado que essa pessoa se torna, né? Ou então, quando essa mulher ela se dá conta de que esse relacionamento é abusivo e toma uma decisão de deixar o marido, né, ele faz birra, faz como uma criança. Ele faz birra. E como é que ele faz? Ele chora, né? Se vitimiza, promete que vai mudar, e muitos até ameaçam se matar. Já acompanhei casos até de tentativas, né? Nem é de tirar a própria vida, mas às vezes é mais de fazer com que o outro tenha pena dele, né? Por quê? Se você consegue fazer com que o outro sinta pena de você, é como se você assinasse um cheque em branco para aquela pessoa. Você se coloca na mão daquela pessoa. Então é uma tentativa de manipulação. Eu já vi situações também, por exemplo, que você vai perceber que o relacionamento vai se tornar abusivo, é quando aquele homem ele tem um excesso de carinho. Ele presenteia demais no começo dessa relação. Ele abre porta do carro, ele mede as palavras, ele é extremamente carinhoso. E isso depois muda de forma muito radical. E a ideia, quando ele faz tudo isso, é criar um deslumbramento nessa mulher e fazer com que ela tenha um sentimento de dívida com relação a ele. Porque lá na frente, quando ele fizer alguma coisa e for abusivo no relacionamento, essa mulher poderá pensar: mas ele foi tão bom comigo, né? É como se ela tivesse uma dívida com ele, e novamente ela vai se sentir culpada, e ela pode fazer o que é muito comum nos relacionamentos abusivos. Ela vai dando inúmeras oportunidades para esse homem, e muitas vezes isso só leva a mais abusos. E uma última anotação que eu fiz, aí vai para aquela questão da agressão física, né? Segura no pescoço, empurra, começa a bater, aí sai da agressão verbal, psicológica, e vai para a agressão física. Nesse vídeo eu vou encerrar ele por aqui, mas eu vou fazer um novo vídeo
mostrando então o porquê que uma mulher permanece numa relação assim, já que ela é tão abusiva, já que ela rebaixa a autoestima dessa mulher, já que ela leva a perda de identidade e fragiliza a mulher e leva ela a um estado de depressão. E depois, nesse outro vídeo também eu vou falar a respeito de algumas questões espirituais que estão envolvidas nessas questões do relacionamento abusivo. Tá bom, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.